Abra suas Bíblias comigo em Mateus, マタイによる福 capítulo 音書 25 de Mateus. 25章。 É uma passagem muito conhecida, mas foi o que Deus me deu. とても有名な箇所であって、で神様はこのメッセージを与えてくれた。 Mateus 25マタイによる福音書の25章。 é uma das parábolas do Senhor. 神様の一つの例え話です。 Jesus tem falado através de várias parábolas. イエス様の多くの例え話を通して語っています。 Ele usou aproximadamente umas 40 parábolas que nós vimos aqui na Bíblia Sagrada. 聖書の中だけではだいたい40例え話があります。 E essa foi uma delas. で、これが一つです。 25 de Mateus, a parábola das 10 virgens. 12の乙女の例え話です。 Eu vou ler essa parábola inteira, só para nós termos realmente um entendimento dessa parábola. この例え話全部読みます。 Mateus 25. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-os para vós. E tendo ela ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. そこで天の御国はそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出る12の乙女に例えることができます。そのうちの5人は愚かで5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火を持っていたが油を持ってきていなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅くなったので娘たちが眠くなり寝入りしてしまった。ところが夜中になってさあ花婿が迎えに出なさいと叫び声がした。そこで娘たちはみんな起きて自分の灯火を整えた。愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。私たちの灯火が消えそうなのであなた方の油を分けてください。しかし賢い娘たちが答えた。いえ、分けてあげるにはとても足りません。それより店にいて自分の分を買ってください。そこで娘たちが買いに行くと、その間に花婿が来て、用意できていた娘たちと一緒に婚礼の祝宴に入り、戸が閉じられた。その後、残りの娘たちが来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし、主人は答えた。誠にあなた方に言います。私はあなた方は知りません。ですから目を覚ましなさい。その日、その時、あなた方は知らないのですから。Glória a Deus. 神に栄光。 Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Antes de nós entrarmos especificamente nessa parábola das 10 virgens, eu gostaria de falar algo a respeito ainda de alguma coisa. その例え話に入る前にあることを皆さんに語りたいです。 Eu gostaria de falar
sobre o mundo em que nós hoje vivemos. 私たち現在生きている世界に関して話します。 Irmãos, 兄弟たちよ、 nós cristãos aceitamos a Jesus como Salvador. 私たちクリスチャンがイエス様を救い主としてを受け入れた。 Nós nos separamos deste mundo. この世のものから離れます。 Não somos mais deste mundo. この世のものではないです。 Mas nós ainda vivemos neste mundo. でも私たちまだこの世に生活しています。 Então, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós pedimos perdão dos pecados que nós cometemos. O Senhor nos perdoou. Nós já não somos mais deste mundo. で、私たちその救いを受けたときに神様に許しを求めて、で、私たち許してあげます許します。で、私たちもこの世のものではなくなります。 Nós queremos ver as coisas certas. 私たちは正しいものを見たいです。 Nós queremos ver as coisas correndo normalmente, mas as coisas certas. 正しいものを自然に流れることを見たいです。 E de repente você neste mundo, você vê tanta coisa errada, irmãos. でも突然私たちがこの世界に多くの間違いを見ることになります。 Tantas coisas absurdas acontecendo neste mundo, とっても悪いことを見ています。 que as coisas vão crescendo de tal maneira que os absurdos vão parecendo uma coisa normal. で、その間違いなことをどんどん成長していて、ある時もそれ普通になることになっています。 O mundo começa a aceitar as coisas erradas. その間違っているものをこの世が普通に受け入れています。 E nós já não somos mais desse mundo. Nós não queremos aceitar essas coisas. でも私たちがこの世のものではないから、それを受け入れがたいです。 E nós estamos aqui vivendo neste mundo. でも私たちこの世で生活しています。 Onde que os irmãos podem perceber que muitas coisas erradas hoje, elas estão certas. で、みんなも気づいたかもしれない。多くの間違いは最近は普通のように正しいと受け入れている人が多いです。 E muitas coisas certas, elas são consideradas erradas. で、今まで正しいことは今はなんか間違っていることになっています。 Então realmente fica difícil para nós cristãos aceitarmos as coisas deste mundo. だから私たちクリスチャンとしてこの世のものを受け入れることはとても難しいです。 Porque nós なぜな não ら somos mais deste mundo. 私たちはもうこの世のものではないです。 E hoje eles estão querendo também mudar as escrituras sagradas. で、現在も多くの話聞くのはこの御言葉を書いた人たちがいる。 Irmãos, se tem alguma coisa que eu creio absolutamente, em tudo é a Bíblia Sagrada. 兄弟たちをもし私が本当に確信を持って語るのはこの聖書だけです。 Essa é a nossa bússola, essa é a nossa direção. で、私たちの方向を教えてくれるものです。 Eu jamais vou aceitar que alguém mude alguma coisa. 私は絶対受け入れない聖書を書いた人たちを。 Estão querendo até mudar a Bíblia Sagrada. もう聖書まで書いた人がいる。 E nós vamos aceitar? それを受け入れますか？ Não, 違います。受け入れ nós ない não です。 vamos aceitar. 私たちは受け入れないです。 Os cristãos, realmente cristão, não vai aceitar tamanho absurdo. 誠なクリスチャンはそれは受け入れないです。 E é este mundo que nós vivemos. で、それが私たち生活しているこの世です。 Nós cristãos, hoje nós temos que tomar cuidado até com o que nós falamos. 現在私たちクリスチャンとして語る言葉にも気をつけなきゃいけないです。 Se alguém souber que você é cristão, você vai acabar sendo vigiado. もし他の人たち、あなたがクリスチャンであることをしていたら、あなた方は監視されます。 Pela sua crença. あなたの宗教によって。 Por você crer em Jesus Cristo, イエス様を信じているから。 você não pode falar.
普通に語ることはできない。 Muitas vezes você não pode falar nem o que está escrito na Bíblia Sagrada que as pessoas não vão aceitar. で、多くの場合、この御言葉を話していても、多くの人たちは受け入れないです。 Este é o mundo que nós vivemos. これが私たち生きている世界です。 Exemplo prático que aconteceu esses dias atrás, 簡単な例を挙げます。 aquele pastor super conhecido, André Valadão, 有名な牧師さんがバラドン・アンドレっていう人が ele disse algo da Bíblia Sagrada. 彼が御言葉を語っていた。 Mas as correntes contrárias não aceitaram o que ele falou. Só que, irmãos, veja bem, ele nem no Brasil não estava, ele estava dentro de uma igreja falando para o seu público que estava ali dentro da igreja. で、この牧師さんがメッセージを語っていて、で、その人がもうブラジルにいない自分の海外にいる教会の中にいて、教会の人たちに向けて話していた。 Mas hoje a comunicação é tão rápida que você pode estar aonde você estiver, que as pessoas vão estar sabendo o que você está falando. でも最近のコミュニケーションがとても早くて、他の人たちすぐそのメッセージを聞けることができます。で、その牧師さんが語った後に反対の人たちすぐ立ち上げた。 Não gostaram do que ele falou. 牧師さんが語っていたことに受け入れなくて、 Tiraram até uns vídeos dele do YouTube, do WhatsApp. で、ネットから彼をキャンセルした。 Mas, irmãos, este é o mundo que nós vivemos. それが私たち生きている世界です。 Só que tem uma coisa. でもあることは、 Você é um verdadeiro cristão e eu também sou. あなたは誠なクリスチャンであって私もそうです。 Você não deve ter medo de falar da Bíblia だ Sagrada. からこそあなたは御言葉を語ることを恐れないでください。 Para ninguém. 誰にも恐れないでください。 Esteja vigiado, seja cuidado, esteja ali visto por quem quer que seja. A Bíblia Sagrada, ela sempre vai ser a palavra de Deus para todos nós. 監視されても誰もに見張っていても御言葉いつも神様の言葉であります。 E ninguém vai calar uma voz para falar de Deus. 誰も神様のことを話す人は騙されないです。 A minha voz 私の声が não vai ser calada. 騙されないです。 A Bíblia Sagrada, ela sempre vai ser o nosso norte, a nossa bússola. で、御言葉がいつも私たちに方向を教えます。 Amém? アメンでしょうか。 Porque na Bíblia Sagrada, Deus, através da Bíblia, da palavra de Deus, Ele opera milagres no nosso meio. なぜなら御言葉を通して神様が私たちの間に奇跡を起こします。 Nós vemos tantos milagres acontecendo ainda nos dias de hoje. 最近でも私たち多くの奇跡を見ます。 E o tema desta minha pregação hoje で、今日のメッセージのテーマは vai ser o tema Vai acontecer. 起こります。 Vai acontecer. 起こります。 Então, irmãos, com esse tema, このテーマを通して nós podemos ver que muitas coisas realmente estão para acontecer. 多くのことが起きることを見ることができます。 Teu filho desviado, ele vai voltar para a igreja. 神様から離れていた息子が戻ります。 Ah, mas se preocupar com esse tipo de coisa? でもそれに関して考えますかって。 Nós vamos se preocupar sim. 私たちそれに考えます。 Quem está desviado, nós vamos orar por eles. 神様から離れた者のためにお祈りします。 Eu tenho um exemplo dentro de casa, dentro da minha família. 自分の家族の中に例があります。 O irmão da pastora シルレイ先生の兄弟です。 ficou uns 20 anos, mais ou menos, fora da igreja. 20年間神様から離れていたです。 A mãe dela não parou de orar todos os dias para que o filho voltasse para a igreja. 先生のお母さんが毎日自分の息子を戻るようにお祈りしていた。 Ela morreu e não viu ele voltar. でも彼女はそれ見ることができず先に死んでしまった。 Mas hoje
ele voltou à casa do で Senhor. も現在彼は神様の家に戻りました。 Não deixe de orar por quem está fora, irmãos. だからこそその人たちのためにずっとお祈りし続けてく Continue ださい。 orando, persista. お祈りし続けてくだ Vá さ em い。 frente, ore para que essa pessoa retorne à casa do その人 Senhor. たち戻るようにずっと祈りしてください。 Nós precisamos ajudar a quem precisa, aos necessitados. 救いを必要となっている、その助けを必要となっている人たちにお祈りする必要がある。 E o desviado vai voltar. で、道を離れた人たちは戻ります。 E vai acontecer muitas coisas boas. で、多くの良いことが起こります。 Os milagres vão acontecer. 奇跡が起こします。 As promessas vão ser cumpridas. その予言などをもう現実になりま As す。 profecias vão Mas- ser cumpridas. その予言を実現します。 Tudo isso ainda vai そ acontecer. のすべてはまだ起こります。 Amém? アメンでしょうか。 Glória a Deus. 神に栄光。 Vamos entrar na leitura que nós fizemos da parábola das 10 virgens. これからさっき読んだ例えに入ります。 Irmão, essa é uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia Sagrada. 聖書の中でとても有名な箇所です。 Eu já vi pastores, pregadores falando, pregando estudos e tantas coisas sobre essa parábola. 多くの牧師たちがこのメッセージを語ったり、このメッセージに関しての勉強会をたくさん見ました。 Esta é uma parábola de alerta para todos nós. で、この例え話が私たち全員に対しての忠告です。 É um alerta para mim e para você também. 私のため、あなたのためにも。 É um alerta para quem está nos vendo aí através dos vídeos também. で、私たちご覧になっている人たちにも。 Porque é uma parábola verdadeira なぜならこれは誠な例え話です。 para os dias de hoje. この現在にも使えます。 Foi lá dita 2000 e tantos anos atrás, mas para o dia de hoje, para agora, 2000年前に語ったけど、現在にも使えます。 ela serve para mim e serve para você também. 私にもあなたにもなります。 Então essa parábola で、この例え話は diz a respeito de 10 virgens, 12の乙女の話です。 todas cristãs, irmãos. 全員がクリスチャンです。 Essas 10 virgens, o que ela representa ali nesta parábola? その12の乙女たちは何に対しています。 Essas 10 virgens, ela representa a igreja do 何を Senhor. 表現しています。その12の乙女たちは衆の教会を表しています。 O esposo representa Jesus Cristo. 花婿はイエス様です。 E essas 10 virgens, で、この12の乙女は que está escrito na Bíblia que 5 eram loucas e 5 sábias. で、聖書に書いてある通り、5人が愚かで、5人は賢かった。 Irmãos, 兄弟たちよ。 todas elas cristãs. 全員がクリスチャンです。 Todos nós aqui somos cristãos. 私たちも全員がクリスチャンです。 Se nós olharmos assim, todos estão no mesmo caminho. これを見ると、みんな同じ道は読んでいます。 E na Bíblia Sagrada está dizendo aqui で、聖書には que elas receberam aviso que o esposo já vinha. 花婿が来ることをお知らせがいただいた。 Mas como demorou um pouco, elas tosquenejaram, dormiram. でも時間がかかったからなんか眠くなって寝てしまった。 Para os dias de hoje está acontecendo a mesma coisa. 現在同じようなこと起きています。 Tem muita gente no meio cristão, no meio da igreja, que não acredita mais na volta de Jesus. 現在でもクリスチャンの中で、教会の中でイエス様の臨在をあまり感じない人たち、信じない人たちがいる。 Que está demorando muito, 時間がかかりすぎと思っている。 que não é para já. このすぐのことじゃないと思っています。 Então leva a vida de qualquer maneira. だから自分の生きたいように生活する。 E ali, irmãos, でもメッセージの中で aquelas 10 virgens, todas as 10, elas dormiram também. 12の乙女たちは全員が寝てしまった。 Só que 5, でも5人が antes de dormir, 寝る前に já estava cheia, もうすでに満たされた。 com as suas lâmpadas cheias. 灯火を満タンにしていた。 E
e 5 dormiram com lâmpadas で vazias. も5人が灯火を空になって空っぽで寝てしまった。 Por que cheio e vazia? なぜ満タンと空っぽ？ Irmãos, existe uma diferença muito grande そこで大きな違いがあります。 que eu costumo dizer. で、私いつも言っています。 Tem pessoas que vêm à igreja 多くの人たち教会に来て、 por vir. ただ来るだけで来ています。 Senta no banco 椅子に座って、 para assistir o culto, 礼拝を見て、 mas absolutamente sem prestar atenção no que está ouvindo, no que está sentindo, 話してい no る que こと está 何も注意 recebendo. せず、わからないままになっています。 Vem na igreja simplesmente por vir. ただ教会に来ているだけ。 Eu já vi tantos absurdos acontecendo dentro da igreja 教会の中いろんなことを見ています。 que eu fico pensando por que essas pessoas vêm à igreja? で、私いつも思ってます。なぜその人たちが教会に来るの？ Eu aceitei a Jesus como Salvador na Assembleia de Deus. 私がイエス様を救い主として受け入れたのは、 Comecei a frequentar os教会の中で。 cultos junto com minha esposa. で、家内と一緒にその礼拝に参加しました。 E eu me lembro que o De- pai dela, da pastora, era dirigente de uma igreja. で、その時が先生のお父さんがある教会の牧師だった。 Uma igreja até grande, cheia de gente, Ah. lotada. 大きめな教会でいつも満員で、 Mas, olha só o absurdo que acontecia. でもあることがあって、 Como agora que eu vim aqui à frente, recebi a oração do presbítero irmão Celso para eu levar a mensagem da palavra de Deus. で、私同じようにこの祭壇の上で越後兄弟から祈りをいただいた。 Quando alguém vinha para a igreja pregar a palavra, で、 e quando o dirigente da igreja ou o pastor ia orar por esse pregador, でその時もある人が前に来て、その牧師や兄弟からお祈りいただいた時に、 era até uma coisa assustadora, irmãos. とても素晴らしいものでびっくりしていた。 Principalmente a mocidade saía praticamente tudo para fora da igreja. その時、その祈りしている時、びっくりしていたのは、多くの青年たちが教会から出ていた。 Eu me lembro que o pai da pastora um dia disse: Eu vou falar para os diáconos fechar essas portas. で、ある日覚えているのは、先生のお父さんが他の兄弟たちに言います。教会の戸を閉めてくださいって。 Para ninguém sair. もう一人でも出ないように。 Como assim? どういうふうに？ Ficavam lá fora, ia no banheiro conversando. Quando voltava, o pregador já estava pregando já há algum tempo. で、外にいてトイレ行ったり、なんか会話をしてたり、で戻った時もすでにメッセージを流れていた。 Será que essas pessoas iam entender a mensagem, irmãos? その人たちがそのメッセージのテーマを理解できたかな？ Será que eles iam entender a mensagem? Porque o começo da mensagem é o princípio e o fim. Você tem que estar no princípio. で、このメッセージの最初のところとっても重要で、その人たちがその最初のところを聞けなくて、で、入った時その内容を理解できるかな？ Muitas pessoas que estavam ali dentro da igreja, se você perguntar qual foi o tema, o que é que o pastor ou o pregador pregou, で、教会にいる多くの人たちが、あなたがその人たちに聞いて、今日のメッセージのテーマは聞いたら、 não vai saber. 多くの人たちは答えできません。 Aí eu pergunto: で、聞きます。 o que veio fazer na igreja? この人たち何しに来たの？ Não é só a palavra de Deus o alimento, não, é o louvor, é o testemunho, é a leitura, é tudo, mas você tem que estar prestando atenção para se alimentar. メッセージだけ神様からいただく過程、違います。賛美やデボーションは祈りはすべて過程になります。でもあなたはそれすべて注意するべきです。 Irmãos, 兄弟たちよ、 espiritualmente, fisicamente, a mesma coisa. 霊的と肉体的は同じです。 Se você não se alimentar fisicamente, se não comer fisicamente, o que vai acontecer com o teu corpo? 肉体的であなたは食べなければ自分の体に何になります？
você vai ficar fraco, 弱くなります。 você vai ficar doente 病気になります。 e pode vir até a morrer. で、死に至る時もあります。 Então você tem que se だ alimentar. からこそ食事をいただくべきです。 Tem que tomar o teu café, você tem que almoçar, você tem que jantar. 朝ごはん、昼食、夕食はいただくことになります。 Para estar forte fisicamente para o trabalho, para o dia a dia. 肉体的に強くして、で、日々の仕事や生活を送るためです。 Espiritualmente é a mesma coisa. 霊的にも同じです。 Se você vem na igreja para se 教 alimentar, 会に来て家庭をいただくために来ていたら você tem que se alimentar, irmãos. 食べなさい。 Para estar forte 霊 espiritualmente. 的に強めるためです。 Mas chega na igreja, でも教会に来て não presta atenção. 注意もせず、 Chega na igreja, dá uma vontade de ir no banheiro. Vai Que eu caio. 1, 2 vezes no banheiro. 教会に来てトイレに何回も行きたくなります。 Irmãos, 兄弟たちよ。 se você tem um problema físico, amém. まあ、から身体的に問題があれば問題ないけど、 Mas se for um costume teu, でも癖だったら deixe esse costume. その癖を捨ててく Aguenta. ださい。 Ouça o que Deus está dizendo para você. 神様があなたに向かって言っていることを聞いてください。 Não saia da Na- igreja para ir fazer uma necessidade que você nem está querendo. 教会から出ることはない。 Quando você volta, você já não está entendendo mais nada. で、あなたたち戻った時も話の流れは何も理解できない。 Você vai se alimentar do quê? で、何をいただくの？ Se você não está nem aí prestando atenção para nada. 何もに注意せずに何をいただくの？ Então essas 10 virgens, だからこその12の乙女は todas elas dormiram. 全員が寝てしまった。 Mas 5でも5人は estava cheia espiritualmente. 霊的で満タンでした。 Com as lâmpadas cheias. その灯火は満タンでした。 Através de orações, その祈りを通して、 através de jejum, その断食を通して、 né? Ouvindo a palavra de で、 Deus. 御言葉を聞いて、 5 Demo estava goninho, totalmente vazio. とても5人が空っぽでした。 É como eu disse. で、さっき言ったように、 Você veio para ouvir a palavra de Deus. Anata- Ouça a palavra de Deus. 神の言葉を聞くために来たのは聞きなさい。 Muitas vezes a palavra vem ao encontro da necessidade minha e tua 多く de の uma maneira mais difícil, mais dura. 多くの場合、私たちと必要となっているところにこのメッセージを与えて、時にはとても厳しい言葉になります。 Mas é o que Deus tem para mim e para você, で irmão. もその言葉は神様が私たちに用意した言葉です。 Existe a necessidade de você ouvir aquilo que Deus tem para você. 神様が言っていることを聞く必要がある。 E as igrejas nos dias de で、 hoje 現在の教会は têm mais lâmpada apagada do que acesas. ついてる灯火より消してる灯火が多いです。 Eu dei um exemplo também para a Érica, quando eu estava falando para ela através da pregação. で、このメッセージの内容を教えているときに、エリカ姉妹と話しているときに、 Eu gosto daquela dupla canção e louvor. ある賛美グループっていうカンサウンとローボーの賛美グループがあってとても好きです。 E eu ouvi eles cantando lá na Umadeb, em Brasília, numa igreja grande. で、ブラジリア州にある教会にいて、その賛美グループをご覧になった。 Estava lotado a igreja. 教会は満員でした。 Eles começaram a cantar. そこで賛美し始めた。 Aí eu não sei quem で、誰かわからないけど、 soltou umas bexigas, uns balão, なんか風船を飛ばした。 dentro da igreja. 教会の中で。 E o que aconteceu? で、そこで何起きたのは Desvirtuou tudo. Ninguém mais estava ouvindo o canção e louvor. 多くの人たちがもうその賛美に注意せずにその風船だけを見ていた。 Para a barbaridade que eu vi, o absurdo que eu vi, que as mocidades se esticavam para bater a mão no balão, e um batia para lá, o outro batia para cá, e o balão ia e rodava, e todo mundo levantando, e dispersou a atenção, ninguém mais ouviu. そこで多くの青年たちが、若い人たちがその付箋で遊び始めて、で、最後的にも誰もその賛美に注意しなかった、見ていなかったです。
que você vem fazer na igreja, irmão? あなたたちも教会に何しに来た？ Os louvores também são a palavra de Deus. 賛美も神様の言葉です。 Você vem para ouvir a palavra de あ Deus? なたも神様の声を聞くために来てい Então ます。 venha ouvir a palavra de Deus. 聞くために聞いてください。 Não faça essas coisas absurdas que a gente vê. こんな愚かなものはやらないでください。 Outra coisa que eu quero também dizer, もう一つのことは、 o exemplo tem que vir de cima, não é? この見本は、この例は上から来るものです。 O exemplo tem que vir da cabeça. この例は、この見本は頭から来ます。 Eu assisti num culto, uma pregação で、ある日私、あるメッセージを見ていて、礼拝を見ていて、 que era da Assembleia de Deus, o púlpito cheio de cadeira assim atrás. で、その時はなんか祭壇に奥の椅子があって、 E quem senta atrás ali do púlpito só pode ser pastor, pregador, cantor famoso ou alguma coisa assim. で、その São 祭壇に convidados. 用意してある椅子に座るのは、牧師やちょっと偉い人たちの座る場所です。 O pregador pregando a palavra de Deus. で、そのメッセージを語っている人は話している途中で、 E atrás tinha gente no celular. 後ろでは携帯をいじっている人たちがいた。 Irmãos, 兄弟たちよ、 eu não conseguia acreditar. 本当に驚きました。 O que essa pessoa vem fazer na igreja? あの人教会に何しに来たの？ Veio aparecer? ただみんなに見せるために来た？ Veio sentar ali no púlpito para dizer que ele é alguma coisa? またはあそこの偉い場所に座ってみんなに私偉いものとして見せたかっただけですか？ Toma cuidado. だからみんな気をつけなさい。 Você não está se alimentando. あなたはちゃんとした食べ物をいただいてないです。 Tome muito cuidado porque o Senhor está voltando, だ irmão. から本当に注意してください。なぜなら神様が戻ります。 Essas coisas que eu estou dizendo para os irmãos é um alerta para mim e para você também. みんなに言っていることは私にもあなたたちにも注意告です。 Lembre-se do que o pastor um dia pregou para você poder usar para você mesmo. で、牧師がメッセージを語ったときに思い出してください。で、自分のために使ってください。 Tenho vários exemplos que eu poderia citar muito mais. 私、多くの例を語ることもできます。 dia, ある日、 a pastora estava pregando a palavra de Deus. シーレ先生がメッセージを語っていて、 E tinha rapaz com notebook. で、ある人が椅子に座ってノートブックパソコンを開いていた。 Assistindo o notebook na hora da pregação da pastora. で、メッセージの途中でなんかパソコンを見ていた。 O que a pastora fez? Parou a pregação e disse para ele desligar o で、そ notebook. の時先生何したのは、メッセージを中断して、その人に向けてパソコンを閉じなさいって言いました。 E ela falou isso で、先生はこういうふうに語りました。 porque ela queria que ele se alimentasse なぜ também. ならその人もちゃんとした家庭をいただいてほしかった。 Aí eu pergunto, o que esse rapaz veio fazer na で、 igreja? 私聞きます。その男の人、教会に何しに来た？ Não é, irmãos? ね、兄弟たちよ。 Então, 10 virgens, 5 loucas e 5 sábias. だから12の乙女、5人が愚かで5人が賢かった。 As sábias, elas vêm para assistir o culto, se alimentar da palavra de Deus. で、賢い娘たちは教会にちゃんと行って、神様から家庭をいただくために来ています。 Elas querem que as suas lâmpadas estejam sempre で、 cheias. 自分で持っている灯火、いつも満タンにしてほしいです。 Esses que estão levando a vida de qualquer maneira, でもただ何も心配せず生きている人たちは、 dizendo, Jesus não vai voltar já, vai demorar um tempo. イエス様すぐ戻らないからもうちょっとかかるかなって。 E suas lâmpadas estão vazias. で、どんどんその人たちの灯火は空になっています。 E Jesus está dizendo, でもイエス様が言っています。 vigiai, 目を覚ましなさい。 porque não sabeis nem o dia nem a hora que o Senhor há de vir. なぜならその時はあなた方は知らないです。 Você está vigiando? あなたは見張っていますか？ Cuida da tua 自 vida. 分の人生を見張ってください。 A salvação é individual. 救いは個人的です。 Você cuida da tua salvação. あなたは自分の救いに関しては注意しなさい。
O pastor, o pregador aqui vai falar realmente o que Deus quer que você まあ、 ouça. 牧師はメッセージ語っている人は神様があなたに聞いてほしいものを語っています。 Para que essa mensagem chegue realmente ao teu entendimento, ao teu coração. このメッセージはあなたの心に届きますように。 E saber que você não está aqui por acaso. で、あなたただ偶然でここにいたではなく、 Você está aqui para ouvir a palavra de メッ Deus. セージを聞くためにいらしています。 Você está aqui para aprender realmente e para que a tua lâmpada esteja cheia. 本当にここで学んであなたの灯火は満タンになるように。 Mas como, pastor, nós vamos estar com a lâmpada cheia? 私たちも牧師としてこの灯火を満タンにする。 Se alimentando sempre da palavra de Deus. どういうふうにずっと満タンにする？いつでもこの神様からの家庭をいただいています。 Mas não é só dentro da igreja, でも教会の中だけではなく、 também lá fora. 外でも。 Não é? Porque lá fora você tem que estar sempre na presença de Deus, orando, 教会の lendo a 外でもい Bíblia. つでも神様を賛美し、神様を褒めたたえるとき。 Porque Jesus, ele disse ali, não sabeis nem a hora, nem o dia que o Senhor há de vir. で、イエス様がさっき言ったように、その日その時あなた方は知らないです。 E Jesus está vindo. でもイエス様が戻っています。来ています。 Tem muitos crentes で、多くのクリスチャンは、 com aparência de crente. ただ見た目だけはクリスチャン。 As pessoas olham assim, ó, de terno, gravata, né, bem arrumado. 周りの人たち、その人を見て、スーツを着て、ちゃんとした制服服を着ています。 As pessoas veem, mas aquele crente lá, ele prega, ele canta, ele toca. クリスチャンがメッセージを語ったり、楽器を弾いたり、で賛美を歌ったり。 Mas aquele crente lá, ele ora para os doentes, os doentes são curados. クリスチャンが病気の人たちのためにお祈りして、その人たちを癒してます。 Então, muito cuidado com a だ aparência, からその見た目、その外観だけに気をつけなさい。 porque o Senhor vai dizer, eu não te conheço. なぜなら神様はあなたに向かって言うこともあります。あなたのことを知らないです。 Porque essas 10 virgens, なぜならその10人の乙女が as 5 que estavam com lâmpadas vazias, Quando- o Senhor simplesmente 愚 diz, かな5人に向かっていた。 não te conheço. あなた方のことは知らないです。 E eram cristãs, eram normais como nós aqui, irmãos. で、その5人の愚か私たちと同じく普通にクリスチャンだった。 Todas as mesmas coisas, lâmpadas, todas elas na igreja, todas cantando, todos louvando, todas iguais. 全員が教会の中にいて賛美を歌ったり、神様を褒めたたえたり、お祈りしたりしていた。 Mas, でも、 espiritualmente, 霊的には 5 totalmente vazias. 霊的なその5人は空っぽだった。 5 cheias espiritualmente e 5 vazias. 他の5人は霊的で満タンでした。 O Senhor aqui, ele diz, 5 loucas e 5. で、ここで主言っているのは5人が愚かで5人が賢かった。 Nós entendemos que metade da igreja não vai subir. 私たちで理解できるのは、教会の5割が主と一緒に登っていきません。 Essas igrejas lotadas, essa igreja cheia de gente, 50% vai ficar. 満員の教会でも5割が残ります。 E eu continuo dizendo, tome cuidado. で、私言い続けます。気をつけなさい。 Não só pela aparência, ただ、見た目だけではなく、 mas venha com humildade. この謙虚を持ってきなさい。 Venha receber a palavra de Deus, venha receber este alimento, この糧をいただいて、 que é a palavra de Deus, この御言葉を para que você possa, quando o Senhor chegar, で subir. あなたはちゃんと理解できるように。 Porque muitos vão ficar. なぜなら多くの人たちが残ります。 E as pessoas vão dizer, mas aquele pregava, aquele cantava, aquele orava, os doentes eram curados e tudo. Vai ficar. 他の周りの人たち今、でもあの人メッセージを語っていた、あの人は祈りしていた、あの人は賛美していた。それでも残ります。 Então, 5 vai subir, 5 vai ficar. だから5人が
主と一緒に登ります。 Eu で quero も5人は estar 残ります。 no meio dos 5 que vão subir. でも私は個人的な登る5人の中にいたいです。 E eu creio que todos nós でも também. で私信じるのは全員が同じ気持ちです。 Irmãos, imagine a coisa tão maravilhosa quando Jesus vier buscar a sua igreja e você subir com ele. で、イエス様の再臨の時、想像してください。イエス様来て、で、あなたたちもイエス様と一緒に天に登っていく時。 Lá não vai haver mais dor, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais lágrima, humilhação, não vai haver mais essas coisas do mundo. で、そこでその涙や苦しみや侮辱やこの世のものはないです。 Lá você vai estar só louvando e glorificando ao Senhor. 御国ではただあなたたちが主を褒めたたえて賛美しま E す。 dizendo, Santo, Santo é o Senhor で、 dos そこで exércitos. 聖なる聖なる方。 Vamos todos nós estarmos preparados, irmãos. だから全員が準備できるように。 Vamos todos nós estarmos com as lâmpadas cheias. 全員がその灯火を満タンにして。 Vamos todos nós estarmos alimentados, 全員がそのちゃんとした家庭をいただいて prontos 準備をした整えた状態で para realmente nós subirmos com o Senhor. で主と共に上がることができるように Glórias a Deus. 神に栄光 E em Mateus 25:13, でマタイによる福音書の25章の13節には diz o seguinte: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. ですから目を覚ましていなさい。その日その時をあなた方は知らないのです。 A volta do Senhor vai acontecer. イエス様の再臨が起きます。 Como é que está a tua vida? あなたの人生どういう状態ですか？ Você está preparado? 準備整えた？ Será que a tua lâmpada realmente está cheia? あなたの明かり満タンですか？ Será que espiritualmente você está pronto para este dia, 霊 irmão? 的にその日のために準備していますか？ Não é? Graças a Deus você veio aqui hoje 神に栄光、あなたはここに来ています。 para receber esse alerta do こ Senhor. の忠告をいただくために。 Prepare-se, だから準備しなさい。 esteja pronto, その準備を整えなさい。 porque a volta do Senhor vai な acontecer ぜならそのイエス様の再臨は確実です。 e está próximo. で、近いです。 Tudo que tinha que acontecer já aconteceu. もうすべて起きる必要あったのも起きています。 Temores, 地震や guerras, 戦争、 reino contra reinos, 国対国、 todas as coisas já aconteceram. それすべて起きています。 Só falta a vinda do Senhor. イエス様の再臨だけが、E 起こ está っています。 próximo, でも está 近いで chegando す。近いです。 e vai acontecer. で、確実に起きます。 Como é que está a tua あ vida? なたの人生どういう状態ですか？ Prepara-te, irmão, だからこそ準備整えてください。 em nome de Jesus. イエス様の名によって、 Amém? アメン。 Glória a Deus. 神に栄光。 Vamos colocar-se de pé. ご irmão. 起立ください。